Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado que tem o maior consumo per capita de mandioca da borda sul da Via Láctea. Este é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e me recuso a responder essas perguntas, baseado na premissa de eu não saber as respostas. Eu sou o professor Fernando Machado, seja mais forte que a sua melhor desculpa. Vinícius de Almeida, mais perdido que resultado de eleição norte-americana. E neste episódio de hoje é ótimo, né? Mas no episódio de hoje a gente vai fazer algo diferente. A gente trouxe uma convidada aqui para discutir um tema bem importante, bem relevante, que vem tomando a discussão tanto social como jurídica. E aqui a gente pede aqui, já para se apresentar, a professora Karine Cordazzo, nossa convidada de hoje. Olá pessoal, meu nome é Karine Cordazzo, professora do Direito Penal, de Processo Penal, mestre em Fronteiras de Direitos Humanos e doutoranda pela Instituição Toledo de Ensino. Gostaríamos aqui já de agradecer a presença da professora Karine, que veio aqui trazer para nós um pouco de conhecimento de direito penal e processual penal, conhecimento esse que falta a todos nós aqui do podcast, né? Então seja bem-vinda, professora Karine, e que venha também mais vezes aqui para colaborar com o nosso podcast. Gostaria mais uma vez de agradecer ao carinho de todos aqueles que nos seguem no Facebook, nos seguem no Instagram e em todas as outras mídias sociais. E gostaria também de adiantar que nós temos uma novidade. Aqui a nossa produção, a nossa equipe de produção aqui, formada por 15 pessoas, ela acabou de dizer que nós estaremos agora também no YouTube. Então, buscando aqui democratizar o nosso episódio, foram centenas de pedidos para que nós disponibilizássemos no YouTube. E agora nós teremos então nossos episódios, todos eles, todo o nosso histórico desses mais de 2 meses estará disponível para você no YouTube. Uma plataforma nova, né? Saiu recentemente, né? YouTube. Principalmente atendendo a terceira idade que não sabe usar o Spotify, então o YouTube vai ser doravante utilizado, né? Nossa, pessoal, comunidade no Orkut não também. Pula propaganda, hein? Não pula propaganda no YouTube. Quando puder monetizar, vocês não pulam ela. Eu já entro direto no tema. Professor Fabrício, pode então adiantar para nós qual é o nosso tema de hoje? Essa semana houve a divulgação de trechos da audiência do caso Mariana Ferrer, em que o site Intercept noticiou que membro do Ministério Público usou a expressão estupro culposo, o que o próprio site de notícias voltou atrás e reconheceu que a acusação não usou essa fala, mas foi uma retórica jornalística para dar a explicação necessária para o caso. Porém, com o engajamento que a expressão não existe estupro culposo tomou na internet e a preocupação de todos com o caso e com suas repercussões, nos permite tratar de um assunto sério que é a violência sexual contra a mulher. Sem aqui querer definir culpados inocentes, essa é a função do processo, nós partiremos deste caso bastante polêmico para analisar o crime de estupro e a violência sexual contra a mulher. E é justamente por isso que nós convidamos a professora Karine Cordazzo, nossa colega de trabalho, e que vai nos ajudar a conduzir toda essa questão, dos quais nós seremos mais aprendizes do que contribuintes. Conforme falado pelo professor Fabrício Brown, para tratar sobre direito penal, nada melhor do que nós chamarmos aqui uma penalista, alguém que tem conhecimentos de direito penal e de processo penal, que vai então poder nos auxiliar com relação aos conceitos principais. Foram muitas notícias, foram muitas afirmações, e a nossa função aqui como um podcast, claro, bem humorado, mas sem dúvida um podcast também de conteúdo jurídico. Então o objetivo é trazer uma informação sempre verídica, informação com legitimidade. Então aqui a primeira pergunta que eu repasso para a professora Karine é: qual a definição do crime de estupro? Bom, o crime de estupro, na verdade, ele visa proteger o bem jurídico de dignidade sexual, e a gente encontra a previsão legal desse delito tanto no artigo 213 do Código Penal quanto no artigo 217-A. Sendo que o estupro nada mais é do que constranger alguém mediante violência, a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso. E também a gente tem a previsão legal, no artigo 217-A, do estupro de vulnerável, que é ter conjunção carnal ou um ato libidinoso com menores de 14 anos
E no parágrafo 1º, a gente tem a previsão de que também pode ser estupro de vulnerável quando vinculados, quando praticados em face de aquela pessoa que tem algum tipo de enfermidade ou deficiência mental, e também aquela pessoa que não pode oferecer resistência, como por exemplo alguém que estaria embriagado e a pessoa se aproveita dessa condição para praticar então o delito, a conjunção carnal ou um ato libidinoso. Só lembrando que a diferença entre conjunção carnal e ato libidinoso é que a conjunção carnal nada mais é do que a cópula vagínica, com a introdução total ou parcial do pênis na vagina, sendo assim o ato libidinoso por excelência. E também o ato libidinoso, então, significa dizer que é qualquer tipo de ato com conotação sexual que seja diverso da conjunção carnal. Ou seja, masturbação, sexo oral e assim por diante. Então essa aqui é a diferença. Daqui pra frente eu só vou usar esse termo, cópula vagínica. É a primeira vez que eu ouvi, né? Eu nunca tinha ouvido. Eu também não. Já ouvido cópula. Né? É o termo técnico. Nesse sentido, então, o crime de estupro pode ser tanto contra o homem quanto contra a mulher. Sim, exatamente. Havia antigamente aquela noção de que o estupro só poderia ser praticado por homem, mas hoje qualquer pessoa pode praticar o delito de estupro e também qualquer pessoa pode figurar como vítima, não importando a orientação sexual, não importando o sexo da pessoa. Até porque antes eram dois crimes separados, né? O crime de estupro era só a conjunção carnal. Eu sei porque antes quando eu fiz a faculdade. Quando você fez a faculdade, professor Fabrício, ainda se falava no conceito de mulher honesta, né? Mulher honesta. Então, antes assim, tinha o crime de estupro e o de... Atentado violento ao pudor. Atentado violento ao pudor, que era o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Exatamente. Com penas diferentes e tudo, né? Exato. Aí depois da reforma, em 2009, houve, então, na verdade, o deslocamento geográfico, né, do tipo penal para o artigo 213. Então, hoje, o delito de estupro é conjunção carnal e ato libidinoso, todos incluídos em um único artigo, 213. Antes da alteração da legislação, a gente tinha o 213 com a prática da conjunção carnal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à prática da conjunção carnal, e no 214 o atentado violento ao pudor, que nada mais é do que constranger alguém à prática, né, de um ato violento ao pudor. Hoje, então, tudo está vinculado no mesmo artigo. E também aumentou a pena, né? Houve uma majoração da pena, né? Exato. Agora não lembro qual que é a pena mesmo. Do estupro, 6 anos. Vou pegar o código aqui. Não precisa, eu não tenho código penal aí. 8 a 15 é estupro de vulnerável. Agora, aqui nesse escritório não tem código penal. Não marquei aqui também. Então o valor da pena é diferente quando é vulnerável. Sim, o estupro tem uma modalidade específica e estupro de vulnerável tem um outro limite de pena. Mas ambos são crimes hediondos. Bom, vamos trabalhar o básico aqui. Como ficou bem conhecida essa expressão, na verdade foi bem utilizada essa expressão, o estupro culposo, e depois o próprio jornal reconheceu que não existe essa figura, trazendo para o direito penal, o que precisa para o crime ser culposo? Então, na verdade, quando a gente pensa em um crime culposo, é um crime que não tem a intenção e se contrapõe ao dolo, né? O dolo é quando o agente tem a intenção de praticar o delito. Só que no crime culposo, o agente ele tem uma conduta voluntária e o resultado é involuntário, é não querido pelo agente. E aí ele acontece por meio da imprudência, imperícia e negligência. Isso é um conceito de crime culposo. No direito penal, a regra é que os crimes sejam dolosos. Eles estão previstos lá no Código Penal, na legislação penal extravagante, a regra é que os crimes são dolosos. Eu só vou admitir a figura culposa se estiver expressamente prevista em lei. Então existem alguns delitos que não têm a previsão legal da modalidade culposa, como por exemplo o crime de estupro. Logo, por consequência, nós não admitimos a figura culposa porque não há previsão legal. Ah, sim, então precisa é tipo um princípio de legalidade mesmo, né? O princípio da reserva legal no direito penal, né? Para que alguém seja punido tem que ter expressamente previsto em lei o delito. E, como regra, os crimes são dolosos, mas também poderão ser culposos desde que eles estejam previstos na legislação. Então, por exemplo, o homicídio, quando nós falamos de homicídio culposo, significa que o Código Penal ele trata especificamente do homicídio quando há intenção doloso e tem a previsão do homicídio culposo. No parágrafo 3º, do artigo 121. Quando houver, então, um tipo penal que não há a modalidade culposa prevista, esse crime, então, na verdade, não é crime, é um fato atípico. Isso, não há crime. Então, ou você pratica o delito na forma dolosa, intencional, ou não há crime. Eu não tenho meio termo. Quando não tem previsão legal. Eu tentei imaginar, eu não consegui imaginar o estupro culposo. Porque não existe.
De fato, Sim. eu tentei imaginar como que seria estupro culposo, eu não sei como é que seria possível isso. Ou um furto culposo, né? É um furto Exato. culposo, né? Não vi. Ih, apareceu aqui. Tá? Uma dúvida que eu tenho aqui também, essa vulnerabilidade no caso seria da Mariana Ferrer, que é assim, embriaguez, uso de droga, etc e tal. Como é que a gente atesta essa vulnerabilidade nesse caso? A vulnerabilidade da vítima está prevista justamente no artigo 217-A do Código Penal. São hipóteses expressas. Menor de 14 anos, aquela pessoa que tem algum tipo de enfermidade, doença mental, e também aquela pessoa que não pode oferecer resistência. Isso se comprova através de laudo pericial no processo. Na verdade, é a embriaguez ou o uso de droga a ponto de não poder oferecer Isso, resistência. você vai utilizar, a pessoa utiliza, né, a substância entorpecente, por exemplo, ou alcoólica, a ponto de que ela não consiga oferecer resistência. E o agente, sabendo disso, se aproveita da situação e pratica a conjunção carnal ou ato libidinoso, logo estupro. Sim. Então, uma coisa importante para a configuração dessa parte específica da vulnerabilidade é o conhecimento por parte do autor do crime. Isso, o agente se vale daquela vulnerabilidade, porque a pessoa está numa posição que ela não pode oferecer resistência. Então ela não consegue revidar, não consegue, né, resistir ao ato, e o agente se vale daquela situação fática para praticar o delito, porque ela justamente está mais vulnerável. Até às vezes por não ter consciência do que está acontecendo. Exato. Né? Foge da consciência dela, não percebe o que está acontecendo. E no caso concreto aqui, parece-me que ela foi ministrada algum tipo de substância, né, para que ela não tivesse discernimento. Nos autos constam isso, né? Porque ela, pela palavra da vítima, né? Pelo consumo de álcool que a vítima diz, foi uma dose de gin, né? Então... Exato. Até mesmo na perícia é constatado que foi feito um exame de alcoolemia e toxicológico, deu negativo. Então, o álcool não foi, na verdade, ele não representa a vulnerabilidade. Ela não estava vulnerável, assim, em razão não estava vulnerável em razão do consumo de álcool. Mas o perito no laudo, que consta na sentença, inclusive o juiz coloca o laudo nesse ponto, ele deixa uma ressalva no final falando que, muito embora não tenha constatado substâncias, né, entorpecentes, por exemplo, drogas, é possível que o sistema deles não capte novas substâncias sintéticas. Então pode ser que ela tenha ingerido uma nova substância que não apareceu no laudo. Então isso fica frisado no final do laudo pericial. É que o perito, ele procura aquela substância. Ele não sai, olha, aqui tem um negócio diferente aqui. Não, ele procura... De acordo com o que está como que é o nome? Naquilo no rol. Nos quesitos, né? No banco de dados. No banco de dados são aquelas que eles conhecem, então vamos procurar maconha, cocaína, não sei o que. E aí a alegação dela justamente é que foi ministrado um tipo de substância que alterou o comportamento dela, esse alimento. É isso aí, pessoal. Então já pode perceber o erro juridicamente falando, né, da expressão estupro culposo, com base nesse que a professora Karine comentou aí com a gente. Bom, mas vamos sair um pouco então dessa parte do direito material, do crime do estupro. A gente ainda tem algumas questões para levantar aqui, professora Karine. Aí vamos falar um pouco desse processo aí da Mariana Ferrer. Ferrer, né? Fala. Ferrer. Focando aí no processo, qual que seria a acusação na denúncia oferecida pelo Ministério Público? Então, na denúncia, nesse caso concreto da Mariana Ferrer, na verdade o Ministério Público, ele denuncia o suposto agressor por estupro de vulnerável. Artigo 217-A, parágrafo 1º, que é quando a vítima não pode oferecer resistência. Então, essa foi o objeto da acusação do Ministério Público. Porém, em sede de alegações finais, isso se altera e o Ministério Público, ele pugna pela improcedência do pedido feito na denúncia e pede, solicita, requer ao magistrado a absolvição com base no artigo 386, inciso 3, que significa dizer que o fato não constitui infração penal. Nesse caso, então, houve um inquérito policial, o inquérito policial concluiu pelo crime de estupro de vulnerável.
foi oferecida uma denúncia pelo Ministério Público, no qual também foi tipificada a conduta como estupro de vulnerável. E nas alegações finais, então, é que o próprio Ministério Público pediu, então, a absolvição. Exato. E é importante dizer que, na verdade, durante a fase de inquérito policial, houve uma representação para que fosse aplicada medidas cautelares diversas da prisão para o suposto investigado. Ou seja, foi apreendido o passaporte dele e foi deferida também a busca e apreensão. E depois disso foi decretada a prisão temporária dele, sendo que aí o acusado ele impetrou um habeas corpus, que foi negado monocraticamente, e o tribunal, o TJ de Santa Catarina, revogou a prisão temporária. Então, de fato, desde do inquérito policial, houveram indícios de que é o que a gente chama de standard probatório, né? Então, conforme o magistrado vai decidindo, a gente vai construindo, né, o standard probatório para que a gente consiga reunir as provas necessárias para eventualmente condenar ou denunciar, melhor dizendo aqui, né, o acusado. Então, lá na fase investigatória, houve todas essas circunstâncias que aconteceram. Aí, inclusive, a vítima ela se habilita como assistente da acusação. Tá? Então, nesse caso concreto, a gente está falando de um processo em que o MP denuncia e a vítima se habilita como assistente da acusação. Tanto é que lá nas alegações finais, que acontecem depois do interrogatório, o Ministério Público ele pede a absolvição, certo? Muito embora ele tenha denunciado, nada impede que o Ministério Público possa solicitar a absolvição, porque o Ministério Público é o fiscal da lei, então não significa dizer que ele sempre vai ter que pedir a condenação, é plenamente possível, mas no caso concreto, o MP solicita, né, requer a absolvição do acusado. A defesa do acusado anda no mesmo compasso, vai solicitar a absolvição com o mesmo fundamento, artigos 386, inciso 3, ou seja, não há, na verdade, não constituir o fato de infração penal, e vem o assistente da acusação, que seria a defesa da Mariana, que aí sim, ele que vai solicitar que o réu seja condenado. Então, na verdade, o assistente da acusação é o único que pede a condenação do acusado, falando que existem provas, que existe materialidade e que, de fato, a autoria se atribui ao acusado, que seria o André Camargo Arana. Então, mesmo assim, lá no processo penal, mesmo se a própria acusação caminhar em um sentido, no sentido da absolvição, então pode ainda o assistente seguir um caminho contrário. Sim. Não fica vinculado, vamos dizer assim, o pedido de um... Não, na verdade é um complemento, né? Você está lá para auxiliar o órgão acusatório, porque você tem interesse na demanda. Como a gente não tem aqui a participação direta da vítima, é uma forma, então, do defensor da vítima também poder estar acompanhando os autos, já que a gente está falando aqui de uma ação penal pública incondicionada, que é o Ministério Público que denuncia e segue no processo. Então essas foram as teses levantadas nas alegações finais, tanto do MP e defesa, foi no mesmo em conjunto, vamos absolver. Mas por que eles apresentaram mesmo? O que ficou para o MP, para a defesa, demonstrado no processo? Ambos alegam que não há um laço probatório contundente para a condenação. Na verdade, no próprio interrogatório judicial do acusado, a afirmação dele é que a vítima, a Mariana, ela estaria fazendo isso por dinheiro, buscando reconhecimento. E de fato houve até um reconhecimento na mídia social, né, inclusive com base nisso, mas então a gente percebe várias circunstâncias, né, que são discutidas no caso concreto. Mas, então, eles negam, né, a existência do fato criminoso. Então, o motivo que eles solicitam a absolvição é com base no artigo 386, inciso 3, que é com relação ao fato que não constitui crime. Para eles, aquela conduta não constitui infração penal. Já a assistente da acusação, né, o assistente de acusação que defende a vítima, na verdade, aí ele solicita, ele pede a condenação. Karine, na sentença, o juiz dá a entender, porque eu fui de curioso ler, que ele estaria vinculado ao pedido do MP de absolvição. Acontece isso no processo penal? Realmente disso? Se o MP pede a absolvição, o juiz deve absolver ou ele tem total liberdade para analisar o processo, as provas e decidir? Tá. No processo penal, o sistema valorativo, né, das provas, na verdade, é um sistema do livre convencimento motivado do magistrado. Ou seja, ele está livre para avaliar as provas, mas ao mesmo tempo ele está vinculado à fundamentação. Então ele avalia as provas da forma como ele bem entende, ele valora a prova da forma como ele quiser, mas ele precisa fundamentar para poder decidir um determinado sentido. Então, ainda que o Ministério Público ele
ande em compasso para com a absolvição, o magistrado não está adscrito a esse pedido, porque quem decide é o magistrado. Na sentença, o juiz ele absolve e ele cita ali o princípio indúbio pro réu. O que seria esse princípio? Exato. Na verdade, aqui nesse processo penal, a gente percebe que o magistrado, então, desde logo, ele vai afirmar que não existe lastro probatório contundente, ou seja, a gente não tem de fato uma comprovação cabal de que a vítima realmente seria vulnerável, no caso concreto. E, inclusive, o magistrado, ele cita a ideia de indúbio pro réu, ou seja, para que a gente possa ter a condenação de alguém, a gente precisa de um juízo de certeza. Porque se houver qualquer tipo de dúvida, e isso cabe à defesa levantar a dúvida ao processo, que milita em favor dela, aí nesse caso o magistrado vai ter que decidir em favor do acusado, ou seja, indúbio pro réu. Vai brincar com a liberdade da pessoa, né? Exatamente. Tem que ter toda a total certeza, né? Ou seja, a gente tem assim, o que a acusação tem que fazer? Ela vai ter que provar que o acusado praticou o crime, ou seja, um juízo de certeza, porque ela busca a condenação. Já a defesa, no processo penal, basta que ela levante uma dúvida. Ela não precisa estar imbuída a um juízo de certeza. Basta que ela levante aquela dúvida razoável e o magistrado, estando em dúvida, não vai poder ter uma condenação. Todo mundo que já assistiu o filme de Tribunal do Júri americano sabe tal da dúvida razoável. Dúvida razoável. A defesa sempre fica na dúvida razoável. 12 homens e uma sentença, né? Aquele filme acho que todos já assistiram, que estão na faculdade de Direito já assistiram 12 homens e uma sentença. Se não assistiram, assiste aí. Mas um outro assunto que nos chamou a atenção também foi a divulgação de algumas imagens da audiência, e nessas imagens causou uma indignação a forma como o advogado ele se referia à vítima, com ataques diretos à vítima, inclusive citando fotos que ela havia postado, como se isso de certa forma justificasse aquela conduta ou quisesse desqualificar então a vítima frente ao juiz, de modo que a vítima estaria então apenas utilizando aquilo para benefício próprio. Essa postura do advogado, ela foi correta? O que nós poderíamos falar sobre isso? Nessa situação fática, a gente percebe que existem uma série de condutas inapropriadas, seja por parte do órgão acusatório, Ministério Público, seja por parte do magistrado e também do advogado da defesa. Então, na realidade, houve uma omissão por parte do magistrado, por parte do membro do Ministério Público, que não interviram no momento em que aquelas humilhações começaram a ser proferidas durante a audiência. Ou seja, o magistrado é aquela pessoa que tem que regular a instrução, tem que regular a audiência. Uma vez que a gente está vendo uma clara violação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais da pessoa, o magistrado vai ter que intervir. Então, essa aqui é a ideia. O que eu acho interessante também aqui deixar para o pessoal entender a dinâmica da audiência. Como que é a dinâmica da audiência, como que ela funciona, para as pessoas entenderem como seria ela de forma correta. Viram trechos, né? Até quem tiver curiosidade, no YouTube do Estadão tem a audiência toda aqui. O depoimento dura 46 minutos. A audiência aquele dia durou 3 horas, porque tem outras pessoas que foram ouvidas. Seria interessante trazer aqui a dinâmica da audiência para entender como é que funciona, né? Quem pergunta o quê, quem pergunta primeiro, depois, qual o papel do juiz nessas perguntas, se ele pode indeferir pergunta. Sim, né? Exatamente. Então a audiência, ela tem um rito especificamente, né, previsto em lei. Agora tem que olhar o número do artigo, não tenho certeza. Esse rito, ele vai, na verdade, a gente vai ter que ouvir as testemunhas e, por último, é interrogado o acusado. Então a gente pode perceber que naquelas gravações, na verdade, o acusado não está presente, né? Não. Por quê? Porque pode ser que o magistrado, ele, na verdade, defira um pedido por parte da vítima, né? Aqui nesse caso, o assistente à acusação, porque pode ser que esse acusado gere um temor por parte da vítima para ele não estar presente no caso concreto. E aí, provavelmente foi o que aconteceu, né? Por isso que só tinha a Mariana junto com os 3, magistrado, promotor de justiça e o advogado de defesa. E o defensor público também está lá. Eram 3 pessoas. Defensor público, advogado de defesa, Ministério Público, juiz e ela.
Eu acho que o defensor Quero- público que é o assistente. Né? É o assistente. É o assistente da acusação. Um ponto que nos chama atenção nesse caso foi a passividade da defesa da Mariana, que seria o Isso. assistente da acusação. O advogado dela. Eu, particularmente, imaginei que um daqueles homens fosse o acusado. Porque não nos parece que a pessoa, naquele momento, está sendo atacada de tal forma que ela tem alguém defendendo a ela. Nos recortes ali pelo Intercept, como são recortes de fala, então você não percebe. Então, quando você assiste tudo, você consegue identificar quem é quem. Então dá para identificar quem é o assistente da acusação, o defensor público. E realmente, assistindo a audiência como um todo, ele, que em tese defende ela, né, é o mais passivo de todos. Quando há uma intervenção, parte do MP e também do juiz. Mas o defensor praticamente se cala. Eu já participei, claro, de muitas audiências na condição de advogado e já vi juiz coibindo fala de advogado por muito menos do que isso. Juízes realmente que prezam pelo respeito, pela urbanidade e não permitem que a audiência ela vá por um outro caminho que não apenas o esclarecimento dos fatos. E até de perguntas restritamente ao problema, ao caso concreto, né? Não fazer perguntas que não tem nada a ver. Correto. No caso aqui, ilações com relação a fotos, coisas que não acrescentariam nada com relação ao processo penal. Poderiam ser levantadas numa posterior indenização por danos morais após o resultado, em que talvez aí o acusado ele quisesse levantar alguma questão com talvez um aproveitamento da vítima, mas naquele momento o processo penal são informações que são totalmente desnecessárias do ponto de vista probatório e altamente humilhantes contra a vítima. Mas nesse caso é estratégia de defesa, né? Então, na verdade, o que a defesa faz é levar ao descrédito da vítima. Então, o que a gente percebe nos processos penais, e a gente vive numa estrutura patriarcal, machista, misógina, homofóbica, como a gente já bem conhece, a gente vai fazer o quê? Colocar a vítima no papel de culpada. No caso específico do estupro, nós poderíamos levantar uma questão assim: quando o homem ele comete algo porque bebeu, a bebida ela é uma justificativa. Então ele não sabia o que estava fazendo porque bebeu. Quando acontece um crime de estupro, um eventual consumo de bebida alcoólica ele é jogado contra a vítima. Por exemplo, isso aconteceu porque ela bebeu. Então, por que acontece essa disparidade tão grande com relação ao tratamento processual entre homem e mulher? Isso é algo histórico, né? Isso está enraizado na própria cultura e na sociedade. Então existe essa ideia de que a mulher tem que ser a mulher recatada do lar, mulher honesta. A gente ainda vive a gente ainda percebe alguns resquícios lá do nosso Código Penal original de 1940 em que se proteger a mulher honesta. Então muitos magistrados, muitos membros, por exemplo, do Poder Judiciário, eles ainda incorporam essa ideia relacionada a que a mulher deve ser uma mulher honesta. Se ela faz uso de bebida, se ela posta uma foto que mostra o corpo, isso em tese estaria dando uma autorização para que a pessoa violasse o corpo dela. E a hipocrisia também, né, do próprio sistema, né? Enquanto ali, em tese, a pessoa visualiza a mulher honesta, tal, tudo mais, não sei o quê, mas na vida fora dali não necessariamente segue essa conduta ou procura mulher honesta e tudo. Tanto que isso foi um dos motivos que o crime de adultério deixou de ser crime, né? Exatamente. Porque nem delegado de polícia tinha coragem de fazer a notícia crime e o juiz tinha coragem de punir alguém por adultério, porque senão tinha que fazer a autopunição ali. Então há uma hipocrisia muito grande, né, nesses casos. Isso me lembra um caso, só que fugindo da área penal indo para o caso civil, da falecida, né, Fernanda Young, onde acho que ela requereu uma indenização. E aí o juiz utilizou, eu não lembro se ela requereu ou ela que foi condenada, mas na fundamentação o juiz falou que pelo jeito que ela é, pelo fato do estilo de vida dela, ela não deveria se sentir ofendida pelo jeito que retrataram ela, algo nesse sentido, que mostra isso, né? Mostra um pouco essa herança totalmente atrasada, essa herança,
essa visão totalmente atrasada que a gente tem dentro do processo. Inclusive, nesse processo penal, o magistrado, ele declara na sentença que, por exemplo, quando foram fornecidas as imagens pela Polícia Militar lá de Santa Catarina, enquanto ela saía lá do Café de la Musique, né, que é o local onde aconteceu, em tese, a prática delituosa, ele afirma que ela está com uma postura, cabelos, roupas alinhadas, controle motor. Então, o que se percebe? Que o que é analisado é a aparência da pessoa. Sim. Então, existe todo um estereótipo por detrás, né? A gente percebe isso, inclusive, da fala do magistrado, e, inclusive, a gente percebe que logo no começo da sentença, ele declara que ele está, na verdade, decidindo com um alto grau de subjetivismo, porque ele fala o seguinte: ao meu ver, não constam elementos suficientes para declarar que a vítima é vulnerável. Ou seja, ele está ali atuando como magistrado ou enquanto pessoa? Não pode ser a opinião dele, tem que ser o retrato do processo, né? Exatamente. Ele tem que demonstrar o retrato do processo. Mas a grande parte não, alguns, senão eu vou cometer uma injustiça aqui. Alguns juízes não se desapegam disso, né? Eles só ficam presos a essa questão que eles decidem. Eu penso dessa maneira, eu faço assim. Então eles colocam a visão pessoal de mundo deles tudo ali e constroem o processo ou o resultado do processo como querem. Eu acredito que hoje, eu não sei a visão de vocês, mas o judiciário vem sofrendo uma modificação porque o curso de Direito sofreu uma modificação há alguns anos atrás. Ele era um curso predominantemente masculino. Hoje ele é um curso, na sua maioria, feminino. Tem muito mais mulheres cursando Direito do que homens. E, consequentemente, tornaram-se bacharéis e entraram no mercado de trabalho. Parte dessas mulheres, né, buscaram concurso público, tornaram-se defensoras, promotoras, procuradoras, magistradas. Tanto que na nossa comarca aqui, quando eu comecei a advogar, tinha uma juíza, a doutora Dioeta. Hoje tem várias juízas trabalhando. Então há uma mudança também, porque as mulheres passaram a fazer parte da estrutura do judiciário. Passaram a ocupar os lugares de poder. E isso Tanto importante, elas também viraram professoras de curso de Direito. Mudando toda a mentalidade de quem realmente vale a pena mexer, que é o aluno. Que ele que vai sair, ele que vai ser o profissional, ele que vai fazer a mudança. E esse é um processo longo, demorado, mas que começa onde? Entrando primeiro no curso de Direito, fazendo a graduação, depois da graduação, continuando tudo isso, e hoje a gente já pode falar que, pelo menos dentro do curso, já não tem mais uma predominância, não, né? Pode falar que tem mais mulheres fazendo. Aí depois, quando sai para a profissão, aí também essa questão de concurso, tudo, já também você começa a olhar os aprovados em concurso, aquelas fotos e tal, como que já tem um grande número de mulheres, em alguns até uma maioria de mulheres aprovadas. Mas ainda assim são minorias. Não, são minorias porque os homens estavam lá antes. Exato. Então esses homens vão morrer e a mulher tem uma coisa que ela vive mais. Então eu acredito que com o passar dos anos, essa estrutura de poder, do poder judiciário especificamente, vamos falar dele, ela vai ter uma mudança. Eu acho que com o passar dos anos vai ter uma mudança, porque elas vão ocupar. É claro que tem algumas mulheres que pensam igual alguns homens atrasados. Isso tem. Né? Já tem outras que não conseguem modificar. Né? E eu vou falar uma coisa, fazer audiência com juíza, a gente tem que estar preparado, porque elas são muito detalhistas. Um ponto que nós podemos destacar é que o Poder Judiciário ele não atua, sobretudo nesses casos mais sensíveis, com um perfil acolhedor. Então isso vai tanto com relação a menores, tanto com relação a pessoas mais simples. Vamos dar aqui um exemplo. Um exemplo aqui cabal. Uma audiência de direito previdenciário, no qual vai se ouvir uma testemunha de um tempo rural, em regra uma pessoa idosa. O juiz muitas vezes ele se dirige à testemunha com palavras que a testemunha não conhece. Viveu na roça a vida inteira. Exato. Semi-analfabeto. E o juiz, isso eu já presenciei algumas vezes, o juiz ele olha para a pessoa e ele diz:
a senhora está comprometida com a verdade, só pelo Código Penal, a senhora pode sair presa aqui dessa sessão em caso de mentiras, né? Ela só ouviu presa. A pessoa, ela só entendeu a palavra presa, né? Então, naquele momento, ela já não tem mais condições de... Então, o Poder Judiciário, com relação a perícias ou a laudos que se fazem com menores, é simplesmente uma criança, às vezes, que sofreu algum tipo de violência, ela é colocada numa sala toda cinza, com alguns armários, uma pessoa estranha vem e tenta obter daquela criança uma informação relativa para o processo, né? Então nós não temos, aqui no caso em que nos chama a atenção, né? Ali era a vítima, uma jovem, creio que em torno de 20 anos, e no papel em que foi colocado era ela contra 4 homens. Isso. Porque o juiz estava contra ela, o Ministério Público estava contra ela e a defesa dela estava também contra ela, 3 homens no caso, né? Ninguém demonstrava um acolhimento. Exato, eu acho que talvez o maior dos agressores seja a sua defesa, né? Porque tamanha passividade ao ver a pessoa... ali seria um caso, particularmente, de Ministério Público ter deixado aquela audiência, se retirado para que aquele ato processual fosse cancelado, né? Então nós já vi situações em que, por exemplo, o Ministério Público ele se retirou para que não houvesse o ato processual porque ali a sua cadeira não estava no mesmo nível hierárquico que a cadeira do juiz, né? Então, por muito menos, muitas vezes a gente vê uma manifestação muito mais rígida de algumas instituições, o que nesse caso não ocorreu. De juiz não querer fazer audiência enquanto a pessoa não está usando sapato, está de chinelo. Correto, a pessoa proibida porque estava de chinelo, no justiça do trabalho, são situações... Chamar o juiz de você. Esse acolhimento, cadê a liturgia do cargo? Esse acolhimento, ele que você falou, Fernando, é desde o início. A delegacia de polícia não é um lugar feito para a vítima. E lá, qualquer um, que não tem gente que tem ojeriza, fala que tem que ir na polícia, ele se sente o acusado. Até você vai fazer a comunicação de um crime para a vítima, e lá não é um ambiente assim. Pessoas também, é claro, tem pessoas presas, tem toda a questão de segurança, com uma preocupação gigante ali com a segurança do próprio agente policial, de todo mundo. Mas é um lugar extremamente nosso. Ainda mais quando uma mulher. Em Dourados nós temos, por exemplo, delegacia especializada para a mulher, né? Então você tem agentes femininas e tal, mas mesmo assim não é um lugar muito legal de ir lá. Né? Isso é o que a gente chama de violência institucional. Ou seja, a pessoa, na verdade, embora ela tenha sido uma vítima de um crime, ela é tratada pelos órgãos que deveriam protegê-la como verdadeira acusada. A gente verifica isso na audiência, inclusive da Mariana. Todo um ritual, ou seja, um magistrado prepotente, que só oferece uma água para ela enquanto ela está sendo humilhada e atacada, para que ela respire e volte para a sessão de tortura. E depois disso, o Ministério Público que não apresenta nenhum tipo de objeção e o advogado da defesa, que é o assistente da acusação, passivo, inerte, só apenas observando esse tipo de humilhação, tortura, discriminação, preconceito para com a mulher. Isso acontece numa audiência em que a Mariana é uma pessoa que pertence a uma classe média, ela é branca e a gente está visualizando isso porque as imagens foram divulgadas. Imaginem então em um processo onde a pessoa ela tem a pele negra, pode ser um homossexual, diante de um julgamento nesse sentido. Quantos mais não passaram por humilhações, torturas e inclusive tiveram que sair do tribunal calados diante de tudo que aconteceu? Isso é um ponto positivo dessas audiências virtuais, né? Que agora a gente tem mais acesso a ver esses casos, essas situações, dessas violências institucionais, é bem interessante. Mas sobre essa questão da violência institucional, ela é porque sempre foi assim, não quer mudar esse cenário, por isso que ela é tratada dessa maneira? Então, é algo histórico, né? A gente tem uma evolução de que as pessoas que ocupam o Poder Judiciário realmente pertencem a uma classe alta, pertencem a alto extrato, inclusive por vezes religiosos. A gente não vê as mulheres ocupando esses espaços, e isso desde o início. Hoje, como o professor Fabrício coloca, vai mudando um pouco a situação, mas existe uma tensão, uma resistência de que isso se altere. Por quê? Isso significa que essas pessoas estão perdendo poder, perdendo espaço. E antes elas tinham o controle da situação. Hoje,
em razão de todas as circunstâncias, existe uma diminuição e a qualquer custo, por exemplo, a custo de humilhação e tortura, como por exemplo o magistrado omisso, inerte, para quê? Para garantir o poder hegemônico. E isso vai de encontro, inclusive, com o que a gente fala, e não sou eu que falo, é o Ferraioli, né, de garantismo. Então, quem é o juiz garantista? É o juiz que defende o acusado? Não, o juiz garantista é um juiz que simplesmente observa as regras e os princípios previstos na Constituição Federal, as leis, e aplica no caso concreto. Ou seja, eu tenho um equilíbrio entre direitos fundamentais garantidos ao réu e direitos fundamentais garantidos à vítima. Isso é garantismo integral. Aí o professor Douglas Fischer, ele trabalha com um outro termo chamado de garantismo monocular hiperbólico. O que é isso? É aquele garantismo que ele é aplicado somente a uma das partes, ou seja, o réu, de maneira exagerada. E é o que a gente verifica aqui no caso concreto. O magistrado que, de maneira exagerada, exacerbada, protege somente o réu, esquecendo de outra parte que é a vítima, que na verdade é aquela que passou por toda a humilhação, está passando por aquela espetacularização do processo penal, porque esse é um espetáculo aberto ao público, em que ela é a pessoa vítima e ela está sendo colocada numa posição, inclusive, de culpada, não só pelas pessoas que estão tratando ela, magistrado, juízes, mas a gente tem visto toda uma sorte de comentários por aí na mídia, né, de que realmente como ela estava naquele local, por ela ter uma roupa curta, inclusive foi a fala do advogado da defesa, muito embora ela seja virgem, mas pelas fotos que ela postava, em razão de estar naquele ambiente, ela seria uma pessoa que mereceria aquela violência. É isso aí, pessoal que está ouvindo aí, veja a importância da gente discutir, aproveitar essas situações que infelizmente acabam surgindo para a gente trazer e debater, principalmente você que é estudante de direito, porque a gente precisa mudar essa realidade que infelizmente prejudica cada vez mais e mais, principalmente aqueles que não são ouvidos. Mas assim, vamos dar uma analisada também um pouco sobre a postura, aproveitando a fala da professora Karine, a postura do advogado. O que a gente pode apontar aqui o que ele violou? Além do, lógico, os direitos fundamentais agora eu falando os direitos fundamentais da vítima, mas assim, questão de regulamentação. Nesse caso fica evidente que o advogado ele deve atuar sim na defesa daquele a quem ele patrocina, do seu cliente. Contudo, essa defesa, ela é evidente que ela tem também alguns limites. E sem dúvida, nesse caso, o advogado ele acaba passando dos limites no momento em que ele passa a humilhar uma pessoa em um ato processual que é um ato público. Então ele está perante o poder público, humilhando uma pessoa, utilizando como argumento ali de defesa em que a pessoa ela se submeteu àquela situação porque ela quis e o resultado seria de certa forma como merecido. Então, sem dúvida que ao que nos foi noticiado, a OAB ela solicitou esclarecimentos, aconteceram algumas representações e esse advogado ele não representa de forma alguma a advocacia, né? O bom advogado ele não precisa humilhar ninguém sob pretexto de fazer a defesa. É o nosso código de ética, né? O código da advocacia de ética, no artigo 27, ele diz o dever de urbanidade. E, na verdade, ele fala do dever de urbanidade com o magistrado, com todo mundo da justiça e com o terceiro, ou seja, com qualquer um. O advogado tem que urbanidade, tratar com educação, com lhanheza, essa palavra é mágica, a única que eu sei que começa com LH, com lhanheza, com respeito a todos. Então você pode ser duro na defesa do seu cliente, você pode ser enfático, sem ser mal educado, sem impor a outra pessoa que ela se sinta desrespeitada. Buscar realmente o esclarecimento dos fatos e defender seu cliente, seja em qualquer área, seja no penal, no civil, aonde for. É possível fazer isso. É que o direito civil ele não é tão emocionante nas audiências, né? O direito de trabalho também não é tão emocionante nas audiências. O direito civil o direito de família, né? O direito de família é interessante. Eu gosto bastante do direito de família, mas direito civil, por exemplo, tem audiência em que fica 2 advogados no júri só, não vai nem as partes. É uma maravilha, porque a gente fala a mesma língua, né? Mas é isso que o advogado tem que ter. Respeito com todo mundo, essa condução. E eu acho que foi isso que faltou ali. E muito se debate também, tem se ouvido falar sobre a possibilidade de que aquelas autoridades respondessem por abuso de autoridade.
Hoje a gente tem uma nova legislação, né, vinculada às autoridades públicas, só que a problemática é que a gente não tem um tipo penal, ou seja, um crime específico para essas situações de violência institucional. Porque para que alguém seja responsabilizado por abuso de autoridade, o agente ele tem que, na verdade, praticar um delito que esteja previsto na lei, que a legislação é do ano passado, 2019, e além disso, não basta que o agente tenha a intenção no dolo. Eu preciso ter uma finalidade específica, que é o especial fim de agir, que a gente chama, de o quê? Prejudicar uma pessoa. Só que nesse caso, o magistrado e o promotor de justiça, que são as autoridades públicas aqui, não teria como aplicar a lei para eles. Tanto é verdade que a gente viu... Também, né? E o defensor, exatamente, que é o assistente da acusação. Eu até acho que o defensor, se estudar o caso mais a fundo e tiver elementos, pode ser por conta de uma representação ética por omissão, né? Do seu dever de ofício. Omissão pelo dever de ofício. Por mais que teria essa dificuldade em enquadrar nessa lei do abuso de autoridade, a gente não pode excluir a possibilidade de ele se responsabilizar de forma administrativa, disciplinar. Inclusive, foi até noticiado que o CN, como é que fala? CN, Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça. Isso aí. CNMP e CNJ. Bom, enfim, isso aí mesmo que eles falaram, tá? Eu só queria ver mesmo se eles sabiam. Foi acionado para averiguar a postura do membro do Ministério Público, né? E, se não me falha a memória também, o Senado já começou a se movimentar para apresentar uma nota de repúdio à postura dos membros do Ministério Público e do Judiciário naquela audiência em específico. Eu acho que tem que agora as questões serem levantadas e todas as nossas opiniões aqui levantadas é por aquilo que a gente viu. A sentença e o vídeo da audiência. A gente não viu o processo, não olhou mais nada e tudo. Mas é uma história, é um caso que desde dezembro de 2018, quando ocorreu, ele surgiu bastante nas mídias e tudo, e merece que a gente debata a partir dele para entender justamente essa questão da violência, como que a vítima, nesse caso, não só foi agredida pelo agressor, e também continua sofrendo agressões por aqueles que deviam protegê-lo, buscar a proteção e a punição do agressor. E nesse sentido, na violência, professora Karine, o que a mulher poderia fazer sofrendo uma violência? Quem que ela poderia buscar para denunciar e etc.? Então, com relação à violência, caso haja alguma situação de urgência, a mulher deve fazer o contato, claro, com o 190. Se você está presenciando uma situação, por exemplo, de violência, e aqui vinculada à violência doméstica, por exemplo, né? Basta ligar no 180. Isso denúncia, inclusive, não precisa se identificar, a denúncia é anônima para fins de que haja um conhecimento por parte das autoridades do fato que está acontecendo, tanto da sua parte, pode ser, mas pode ser de um vizinho seu, de uma amiga sua, para que o fato seja averiguado. E o fim, né, na verdade, o fim não. E na verdade a mulher também, quando ela estiver, né, passando por uma situação dessas, de violência, buscar então uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência para que o procedimento seja dado investigação, eventual denúncia e assim por diante. E, inclusive, né, existe a possibilidade de aplicação de medidas protetivas em favor da mulher quando ela sofreu uma violência, aqui vinculada à questão da Lei Maria da Penha mesmo. Então, gostaríamos aqui de agradecer a presença da professora Karine Cordazo, que esteve aqui conosco participando desse episódio, que nos trouxe aqui inúmeras contribuições na área do direito penal e do processo penal. Então, registramos aqui o nosso agradecimento e que venha mais vezes para comentar fatos que são aí relevantes para a discussão jurídica. Então, pessoal, muito bom o episódio de hoje, né? Super didático. A professora Karine conseguiu esclarecer bastante informação aqui que era necessário que a gente soubesse sobre o caso e também a questão como que é a violência institucional e assim sucessivamente. Super interessante. Com isso, confere mais o que a professora Karine ela produz, que segue lá o Instagram dela, tem uns conteúdos bem didáticos, bem bacana que ela publica. Confira lá no Karine Cordazo. C-O-R-D-A-Z-Z-O. Exato, Cordazo. Bem bacana, bem interessante. E aproveitando também, né, segue a gente também nas redes sociais. Se você ainda não está seguindo, confere a gente também no Instagram, Direito do Mato, no Twitter, no Facebook e agora também no YouTube. A gente está lá divulgando todos os episódios. Isso aí, gente. O importante é que as mulheres tomem
consciência de que elas podem ocupar os lugares de poder, devem estudar, devem se informar, devem passar as informações adiante e, mais que isso, que todos, não só as mulheres, tenham uma perspectiva crítica. Não acreditem em tudo que visualizem nas redes sociais, busquem se aprofundar, busquem ir além e que a partir disso a gente consiga construir um pouquinho mais de consciência por parte da sociedade para com os direitos da mulher. Muito obrigado, Karine, pela sua participação. Esse foi um episódio novo pra gente, agora com uma convidada. Foi extremamente interessante o assunto tratado e a forma como aconteceu. E um recado para os pais, assim como eu sou pai de 2 mulheres, vocês eduquem os seus filhos para respeitar as mulheres. Um grande abraço a todos, tenham uma ótima semana e sejam felizes. Em que o site Intercept noticiou que membro do MP usou a expressão estupro cu. Que começou, por isso que demora. Já compreendo. Imagina se estivesse bebendo.